com abuso das crianças. Aquele caso do Queer Museu, que mostrava imagens nada legais para crianças, uma coisa criminosa mesmo, e temos esse PDF montado, preparado para vocês fazerem a leitura. Eu não fiquei famoso na época, claro, mas o meu nome, Márcio Strazalkowski, mas não se preocupem, nem a minha família, que mora lá na Polônia, tem um consenso de como é que se pronuncia esse sobrenome. Tem gente que pronuncia Tchaikovsky ou Tchaikovsky, ignorando S ou T. Como é que se pronuncia esse sobrenome? Eles ignoram bastante letra. Bom, eu aqui pronuncio Strazalkowski, e é um sobrenome tão feio que eu posso usar de RG. A história, justamente, dessas apostilas, que nem essa aqui é muito bonitinha. São estratégias para combater a doutrinação socialista. A história dessas apostilas, ela começou anos depois, durante um evento na Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre, onde os vereadores, e isso está no vídeo, não é uma coisa que eu estou inventando, isso está gravado em vídeo, os vereadores de esquerda vieram para cima dos professores conservadores, das pessoas, principalmente pessoas idosas, e eu apareço no vídeo defendendo as pessoas idosas. Nesse evento, o pessoal começou a me passar muitos links, muitos contatos, e muitas dessas pessoas estavam dentro da doutrinação Paulo Freire. Dentro da doutrinação Paulo Freire, passaram décadas sem poder falar, com medo da perseguição, da censura, de perder o emprego, e pior, medo da violência, porque a violência existe na perseguição. Então, o que além da censura, da perseguição, da violência, o que toda essa galera tinha em comum? Eles não sabiam fazer churrasco. Mas eu sabia. Mas aí vocês brigaram, por que eles estavam querendo bater nos dois? Eu chamar essa galera inteira. A gente começou a fazer um churrasco. Aí eu conseguia justamente pegar o pessoal, pedir material pro pessoal. O pessoal estava escrevendo material há mais de 30 anos. Essa aqui é um dos grupos que escreveu. Nós temos aqui outros exemplos. Por exemplo, nós temos um grupo também chamado... Eu acho que é melhor não falar os nomes. O nome do primeiro grupo, que é um nome muito feio, mas é muito divertido. Eu li lá. Não tem como. Não precisa falar, não. O outro grupo é o grupo Professora Tchuquinha do Meu Coração. Eu li também. Enorme beijo pra ela, Tchuquinha do Meu Coração. A Tchuquinha do Meu Coração, essa é danada. Essa é tinhosa. Eu tiro o chapéu pra coragem dela. Temos o professor, o último fã do Giban. O último fã do Giban, eu achei que era... Bala de Prata agora. Tem um Bala de Prata, eu li essas apostilas todas. Não, pior que não sou. Não sou. Tem um outro cara que é o Giban. Eu sou o Salsichão do Amor, então. Maria. Aí tem o Giban e tem o Bala de Prata e tem a professora Tchutchuquinha. Mas é engraçado, as apostilas são engraçadas. Exato. Mas o conteúdo ele é bem específico, explicando que o comunismo e o nacional-socialismo do Adolf, né, do Adolf H, a gente não vai falar o nome dele, porque senão pode o YouTube derrubar o canal. Isso. Mas é o Adolf lá da Alemanha, que matou 6 milhões de judeus, todo mundo sabe quem é,
E o cara funda um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. E aqui no Brasil ninguém sabe. Todo mundo fala, não, ele é de extrema direita, ele é de extrema direita. O cara nunca foi de direita. Exato. O cara é um perturbado. Olha só, gente, vamos acabar com essa conversa. Vamos pegar aqui. Nós temos nesse aqui, tem 20 discursos onde o cara se afirma como socialista. É 20. Não é 1, não é 2, não é 3, é 20. Então, não tem muito o que dizer, principalmente se a gente tem essa imagem aqui, que eu vou tapar o símbolozinho. Vou tapar o símbolozinho, mas estão vendo aqui, ó. Ich bin Socialist. O que é isso? É o cara em um monumento afirmando que ele é um socialista. Um socialista. Ich bin Socialist. Isso aqui, ó, acaba com tudo. Pode mostrar o nome dele, ué. São 20 discursos onde o cara afirma que é um... Pode, quando você for mostrar, você pode mostrar o nome dele. A gente só não vai falar porque o YouTube, ele... O nome dele tá ali. Então, é o Adolf. O Adolf H. Ah, não, o YouTube é tinhoso também. Isso. Mas então... Olha aqui, ó, só pra acabar com todo... Aqui, ó. Socialista. É impressão minha ou tá invertido? Não, tá normal. Aqui dá pra ler perfeitamente. Isso. Tá aqui, ó. Ah, tá invertido aqui. Não. Tá certinho, tá certinho. Tá escrito aí não sei o que, socialista, irrefutável. Exato. Eu li todas essas apostilas que você escreveu aí. Eu dei uma passada de olho boa. Mas o pessoal tem que saber, né? Que eu fiz umas anotações aqui, ó. Por exemplo, esse negócio, o manifesto. O manifesto do Karl Marx, ele surge mais ou menos em 1848, né? Um pouquinho antes da Revolução Francesa. Então foi no século da abolição. Teve o século da abolição. Aí o Karl Marx estava inventando o Manifesto Comunista. Aí o Partido Comunista da Alemanha, né, que é o KDP, ele surgiu em 1918. Também é dos partidos socialistas da Alemanha. Nem todos eram do Adolf, né? Nem todos eram do Adolfo. O Adolfo, ele funda esses trem aí tudo depois. Ou seja, no livro dele ele fala que começou frequentando o Partido Socialista. Ele fala que frequentou todos os partidos socialistas da Alemanha. Ele fala no livro dele. Esses caras são comunistas. Exato. Ou seja, aí eles querem associar nacionalsocialismo com o pessoal da direita. Isso não existe, isso nunca existiu, nunca vai existir. Isso foi a pior mentira que já inventaram na face da Terra. E o Mussolini era outro cara que é o fundador do partido fascismo. Ele é comunista. Ele fundou o Biênio Vermelho, ele fundou a Semana Vermelha, ele fundou o Nacional Proletário, ele trabalhou no jornal, como é que era, o Avante, que era um jornal comunista, ele fez vários movimentos comunistas. O Luta de Classes, ele trabalhou. Luta de Classes, tem um jornal chamado Luta de Classes, que ele trabalhou. Ele era, e tinha um jornal socialista, o PSI, algum negócio. Então esses caras completamente comunistas. Mais do que isso, ele tinha mais do que um. Ó, Luta de Classes, um jornal socialista que ele tinha. Luta de Classes. Conservadores são a favor de luta de classes? Eu nunca, não sabe nem o que é isso. O Avante. O Avante. Esse aí não é qual? É o Avante. A gente não tem o partidinho no Brasil que virou o Avante? Tem, eu acho que é o PSOL, algum desses aí tem partido. É do Ciro Gomes, né? Tem um Avante. Isso. Ou seja, a nossa cultura é infestada de socialismo. Que é trabalhador. Popo da Itália, ou seja, o Mussolini era um cara vermelho. Exato. O cara é completamente... O que acontece? O que o professor Olavo defende, né? Que eu li as teorias do Olavo todas. Eu ouvi tudo que o professor Olavo defendeu. Ele diz que o
o cara lá eu acho que era o Stalin, lá na Rússia, na União Soviética, ele armou a Alemanha e a Itália na frente do tratado, por baixo do Tratado de Versalhes. Ele pega lá a Alemanha e a Itália, ele arma, começa a mandar tanque de guerra, aviões, metralhadora, manda tudo. Eles mesmos ficam quebrados. Então o Stalin ele fica quebrado. Aí ele fala pra esses caras, pro Adolfo e pro Mussolini. Eles falam, ó, vocês vão pegar e vão invadir a Europa todinha pra nós. E a gente vem atrás, ajudando vocês, né? Que era isso que eles iam fazer. Vocês vão pegar ali a Espanha, Portugal, a Inglaterra e vão chicotar. E o que acontece? Eles fazem o contrário. O Adolfo e o Mussolini falam, quer saber? Vamos conquistar o leste europeu aqui, porque o leste europeu, os russos já enfraqueceram com revolução, né? Eles estão molinhos. Aí eles pegam ali da Polônia e vai descendo, o Adolfo, né? Ele vai descendo até na Ucrânia. Quando ele chega na Ucrânia, os ucranianos olham pra ele e chamam ele de libertador. Os libertadores chegaram, que lá tava tendo o Holodomor. E o pessoal não sabia os russos, o Stalin tava arrebentando com a Ucrânia, tinha fechado tudo. E tava tendo o Holodomor. Pessoas estavam tão magras que tem uns vídeos no YouTube que mostram o pessoal caindo na rua de fome. E estavam devorando os próprios filhos. Aí na Rússia, exato, tinha a ilha de Nazino. Eu vou te fazer algumas perguntas, porque... Oi, eu vou te fazer algumas perguntas porque o buraco é mais embaixo. Uma das fontes principais mostrando a aliança entre os socialistas soviéticos e os socialistas alemães dos trabalhadores, dos petistas originais, até uma moedinha, é o Pacto Molotov-Ribbentrop. Já ouviu falar desse pacto? Não. Pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov-Ribbentrop. O Pacto Molotov é o russo. Ribbentrop é o socialista da Alemanha. Foram dois ministros que pegaram e trocaram lá assinaturas de um pacto. A princípio, eles falaram para o mundo que era de não agressão. Mas o correto foi que era um pacto para a Alemanha socialista e União Soviética socialista invadirem 6 países juntos. A exemplo, a Polônia, país da minha família, que a Alemanha dos socialistas dos trabalhadores, que era um partido de esquerda, eles invadiram de um lado e menos de um mês depois a União Soviética invadiu do outro lado. Ou seja, o leste europeu fizeram assim. Você é polonês, então eu tô falando com a pessoa certa. Então o Hitler vem de um lado. Exato. E vem ou seja, eles fecham as duas frentes. Eles fecham as duas frentes, da Rússia e da Alemanha. E a Polônia se arrebentando. Aí o que acontece? O professor Olavo disse que o professor Olavo disse que a Rússia, o Stalin, tava botando os poloneses para andar de chinelo enfrentando os nazistas. Eu falei sem querer, os nacionalsocialistas. Então isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. É extremamente horrível. Eu vou... Isso foi a revolução. O pessoal não sabe o que é revolução, é isso. Exato. Eu vou completar o contexto histórico por causa que o que acontece? A doutrinação Paulo Freire não permite aos alunos questionarem e ainda por cima esconde esses fatos históricos que eu vou falar. Escondendo esses fatos históricos, isso define a doutrinação Paulo Freire como um crime contra a nossa juventude. Com certeza. Um crime a qual a nossa juventude, ninguém tem o direito de
apelar qualquer justiça no Brasil contra a doutrinação Paulo Freire. Então, o fato histórico que eu vou explicar houve uma resistência conservadora de direita reacionária que bateu cabeça por 15 anos contra os petistas originais, Alemãos, os petistas socialistas dos que eram trabalhadores. os do Adolfo, os Então, petistas do Adolfo. Exatamente. O petista do Adolfo. Exato. Vamos lá. A resistência... Cadê a resistência? Aqui. A resistência conservadora, isso é uma coisa muito importante. Quem foi a resistência conservadora foram nada menos do que 4 ex-chancellors. 4 ex-presidentes, diversos jornalistas, diversas autoridades. Então vamos lá. Chancellor Henrik Brüning, o Chancellor Paul von Hindenburg, que era socialista, só que ele começou a ver o que era o arranca-rabo entre comunistas e socialistas. Ele mudou de lado. Não quero saber essa porcaria. O Franz von Papen, o ex-chancelor Franz von Papen, esse afirmam que não, foi ele que ajudou os caras a chegar ao poder. Mentira. Primeiro, o Franz von Papen, ele viu pessoas sendo mortas. E ele entregou o poder porque ele estava sendo ameaçado também. O ex-chancelor, olha aqui, eu citei 4 chancellors. O chancelor Kurt von Schleicher, ele foi assassinado junto com a mulher dele pelos petistas originais, os socialistas do Partido dos Trabalhadores. E esses 4, além deles, temos o jornalista Ernst von Buss, o Julius Jung, e além do mais, completando a informação, nós tivemos durante esses 15 anos de ascensão ali, os caras chegando ao poder, durante 15 anos, os jornais dos becos judaicos e católicos, eles denunciavam exatamente o que era o nacional-socialismo socialistas do Adolfo e os comunistas fingindo falsa oposição. É a mesma coisa assim, por exemplo, exato, nós temos o Partido dos Trabalhadores e o Partido Social Democrata dos Trabalhadores. Isso lá na Alemanha, na Brasil, Segunda Guerra. Que por mais de 20 anos afirmou que... no Brasil, isso você está falando no Brasil. O PSDB passou 20 anos afirmando que era de Nunca direita. foi. Exato. O Partido Social Democrata fingindo que ele era de direita conservadora. Só que na Alemanha os caras não fingiram, os caras eram tudo socialista. Era o Partido Social Democrata da Alemanha, o Partido dos Trabalhadores Socialistas e o Partido Comunista. Então esse é um contexto que eu tô completando. Aqui no Brasil os caras foram espertos. Mas vai falando Aqui aí. no Brasil os caras foram espertos, porque, por exemplo, eles não chegaram e falaram, olha, esse aqui é o Partido Socialista do Democratas. Eles não falavam assim, o Partido Socialista Brasileiro. Eles falam, não, esse aqui é o Partido Social Democrata. Aí ficava PSD. Não, esse aqui é o Partido não sei o quê. E falava só social, como se fosse uma palavra que estivesse fazendo algum bem social, de sociedade. E as pessoas não entendiam que era comunista, Partido Comunista, Socialista. As pessoas demoraram para pegar isso. Aqui no Brasil, terrível, isso foi terrível. Eu trabalhei lá no Congresso, a gente sabe que esses caras é comunista.
E o que acontece? Esses caras, eles escondem que eles têm pauta de aborto, pauta de droga, pauta de negócio de casamento de pai com filho, eu não lembro mais nem o nome, esqueci o nome, zoofilia, os caras, bicho, eu trabalhava no congresso, você entrar nas comissões assim, ó, os caras falam, não, tem que permitir que o cara case com a égua, com um cabrito, com não sei o que, os caras queriam liberar a zoofilia, falou, não, tem que permitir. Os caras defendiam isso. Você olhava, você não acreditava. Eu não acreditava. Eu sou da igreja desde tem muitos anos. Defendia pauta de zoofilia. Eu falei, mas esses caras são perturbados. A Bíblia fala que esses caras vão ficar embaixo de maldições bíblicas, a lei de Moisés. Aí o ano passado, eu comecei a pesquisar mais. Eu já sempre estudei a teoria do Hitler, só que lá manda emancipar de cristianismo. Lá fala assim, não, vocês vão, esse negócio de cristianismo, ó, vão acabar com o cristianismo. Então tá escrito nos manuais do Karl Marx que é para acabar com o cristianismo, acabar com o judaísmo e acabar, eliminar lei judaica, lá, beabá, mastigadinho, qualquer pessoa consegue chegar a ler e entender isso. Só que o que acontece? Ninguém quer saber de livros de comunista. Aí esses caras estão crescendo nas faculdades, estão crescendo no jornalismo, estão crescendo que tem esses caras da escola de Frankfurt mandam eles se alastrar, né, na área jurídica. Os caras estão crescendo, expandindo, tomando terreno aqui no Brasil e ninguém sabe que, por exemplo, que comunismo é antagônico ao cristianismo, é antagônico o comunismo é antagônico ao judaísmo. Eles mandam matar mesmo o judeu. Lá no livro sobre a questão judaica, exato, os comunistas lá, o Karl Marx, ele diz que a existência do judeu não é compatível. Ele fala, vocês não são seres humanos, tampouco aqueles a quem apelais. Ou seja, o Karl Marx deixa aberto. Ele fala que tem que matar burguês. O Karl Marx fala abertamente nos livros dele. Ele fala que o burguês, ele fala, você tem que deixar de existir. Ele fala, burguês tem que deixar de existir. Ou seja, e essa cultura tá ganhando, expandindo aqui no Brasil, na cara dos evangélicos, na cara dos católicos, na cara dos cristãos, na cara do pessoal de família, o pessoal ninguém entende. Aí tem um pessoal que eu chamo de positivista. Eu vou... Pode falar. Exato. Eu vou completar a tua informação e deixar uma pergunta bem interessante para tu poder falar justamente pela questão cristã, porque na questão histórica, vamos puxar aqui, ó, esses dois aqui, o La Salle e o Henrique Heine, que viveram lá eles ficaram muito populares depois de 1860, ambos já eram extremamente antissemitas e anticristianismo. Isso aqui, a evidência histórica que a gente tem aqui, vai mais, porque a maioria dos pensadores socialistas que deram origem tanto ao Partido Comunista, tanto ao Partido Socialista dos Trabalhadores, tanto ao Partido dos Socialistas Italianos, que são os fascistas, todos eles já tinham tudo o que é defendido, inclusive, hoje, pela esquerda, PT, em relação aos terroristas do Hamas. Incrível, né, cara? Exato. Não, tipo... Aí eu vou fazer a pergunta, assim. Tipo assim, na década de 90, eu já sabia que esses caras eram em favor de cara da Palestina. Eu já sabia que esses caras eram em favor de cara do Hamas. Eu já tinha lido esses livros tudinho, eu já tinha lido o Alcorão todinho pra me entender como é que esses caras pensam. O Alcorão manda matar, tem a jihad, lá. Aí eles têm eu esqueci o nome. Porque, tipo assim, o Alcorão, o Maomé não sabia nem escrever. O Maomé era um velhinho que não sabia nem escrever. Aí o Alcorão, ele foi escrito foi ensinamento que ele passou de boca a boca. Aí o Alcorão, ou seja, os caras pegam um fragmento lá e escreve uma linha do Alcorão. Ah, não, ele disse isso lá para um senhor de idade lá e tal.
E o Alcorão é todo escrito desse jeito. Ou seja, é muito louco. Os caras são... Aí é uma cultura que tem esse pessoal... É uma cultura que eles têm a Sharia, né? A lei da Sharia. Que eles matam, cortam mão, cortam, degolam no meio da rua. Isso hoje. Aí, por que os comunistas são a favor deles? Porque eles são contra o imperialismo, segundo eles, o imperialismo norte-americano e a hegemonia dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Eles querem, como o Aristóteles ele fala, pessoas que têm interesse em comum, elas têm interesse alinhado, elas têm tendência para ser amigos. Por quê? Então o que acontece? Esse pessoal muçulmano, eles querem detonar os judeus, querem detonar os Estados Unidos, querem detonar a hegemonia dos norte-americanos. Aí o que acontece? Os comunistas começam a mandar livro de guerrilha para esses caras, livro do Marighella, livro de guerra híbrida. Fala para vocês, vocês vão entrar lá, começa a entrar na Europa, invade a Europa, começa a disseminar essa cultura de vocês, que essa cultura é contrária, né? A cultura europeia, é contrária ao norte-americanismo. E o que acontece? E tem um problema que... por mais que a gente ensine o que é comunismo, ainda tem outro problema que depois a gente ainda vai ter que pegar e passar para as pessoas. Esse pessoal tem a parte da semiótica, eles trocam as palavras. E as pessoas não conseguem entender o que eles falam. Por exemplo, eles chamam democracia de comunismo. É semiótica, ou eu chamo sofismo, semiótica, engodo semântico. Eu tenho um cara de nome para chamar isso. Mas é complicado. Eles trocam as palavras, comunista troca. Eles chamam democracia de comunismo, comunismo de democracia e democracia de comunismo. Eles falam a Coreia do Norte chama regime democrático. Isso. Aqui hoje a Jovem Pan botou lá, a reforma tributária do regime democrático passou. É uma pegadinha. Quem lê entende, né? Exato. Por exemplo, nós que estudamos. O nome é desconstrução dialética. Desconstrução. Eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Para completar o teu pensamento, o nome disso é socialismo islâmico. Isso é uma coisa que o pessoal não ensina, mas já existe desde 1940, quando os povos islâmicos começaram a ser cooptados, adivinha por quem? Pelo Adolfo? Pelos nacional-socialistas dos trabalhadores. Exato. Então, por exemplo... Que onda. Exato. Olha aqui. Tem aí, né? Tu tem tudo aí. Isso aqui é um discurso onde o Adolfo afirma que ele é um socialista. E olha só quem está aqui. Livre. Um aqui é o Lula e o outro é quem? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi. Eu lembro desses caras lá, não. Era o cara que literalmente começou uma... Exato. Ele começou uma moda de pegar as pessoas gays e enforcar com guindastes todas as terças-feiras. E tá aqui a foto, ele ao lado do Lula. E eles matam mulher, mata tudo, né? O pessoal quer acreditar que o Lula... Lá mulher andou sem o véu na rua, mata todo mundo. Esse bicho é desgramado. É uma cultura, uma cultura que não desenvolveu igual a nossa, que a nossa cultura é cristã. A cultura das Américas, da Europa, é uma cultura cristã. Só que o pessoal demorou a acordar que a gente tem que ganhar hegemonia. A gente tem que expandir o cristianismo, a gente tem que expandir a nossa cultura pro resto do mundo. Agora, por exemplo, a África. A África tá perdida, cara. A África, se você pegar ali o norte da África, o Sudão, a Nigéria, é o continente a África tá perdida. Do planeta. E ainda é todo comunista e islâmico ainda. Completamente dominado pelo socialismo. Você não consegue mais entrar na África hoje. É um continente completamente... E o tanto de gente que tá sumindo lá consegue. Que não vai entrar pros livros de história. Todo dia chega foto. Porque as pessoas não têm acesso.
Mas todo dia chega foto de gente lá na África morrendo. E aqui no Brasil esses comunistas falam, não, nós defendemos as minorias de cor de pele, né? De cor negra, de não sei o que. É mentira. Lá na África os comunistas estão matando todo mundo. E não tem essa de cor de pele. Lá na África eles estão matando um pastor de igreja, tá sumindo. Eu já tô falando pros pastores da Deus é Amor, ó, não manda, cuidado com quando for mandar pastor lá pra África. Porque vai sumir tudinho. Eles estão sumindo com todo mundo lá na África. E judeu. Teve um cara, acho que foi até na ONU, o cara falou, e cadê os judeus? Tinham 150 milhões de judeus no Irã, cadê esses judeus? Sumiram. Os judeus sumiram. É igual o professor Olavo, ele fala nas aulas dele. Quase 1 milhão de judeus no meio do Egito. Cadê os judeus? Cadê os judeus? Mataram tudo. Sumiu. Não, ele nem fala que mataram, sumiram. Esses judeus viraram milhões de judeus. Ele falou, antes tinha 6 milhões a mais e ficou faltando, ficou um desfalque. Sumiram. Ninguém anotou. Sumiram. Então foi isso. E o pessoal não sabe. Agora que tá chegando vindo à tona. Não pode falar. Eu vou te fazer uma pergunta bem interessante para tu poder falar justamente pro pessoal que te acompanha, pessoal cristão, pessoas de boa, conservadores. Eu vou te fazer uma pergunta assim, sobre a história do cristianismo, respeitando a família, as mulheres e até mesmo pessoas com outras orientações de família, por exemplo, os homossexuais. Não. Tem alguma coisa a falar justamente sobre isso? A Bíblia fala... o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que é pecado... Não. Sempre houve respeito e a proteção. Não, a Bíblia diz o seguinte, a lei de Moisés, como é que ela funciona? Não, é pecado, sim. A lei de Moisés, porque a lei de Moisés vem um pouquinho antes do Evangelho. A lei de Moisés fala, isso aqui é pecado. Sim. Você tem a escolha de você escolhe se você quer andar embaixo disso aqui ou não. Você tem escolha. Mas a lei de Moisés é clara. Ela fala, você quer andar embaixo de bênçãos? Você quer que o Criador olhe para você e te abençoe tudo que você fizer? Igual os judeus. Você vê que os judeus ficam milionários, ficam ricos, são abençoados. E os norte-americanos são milionários, são ricos. É porque eles são cristãos. Então a Bíblia fala, você quer a bênção, você quer isso aqui, você tem que obedecer. Ele te dá essa opção. Você quer? Obedece. Aí você não quer, aí tem aqui maldições. E ela deixa a opção em aberto. E manda os pastores pregar a Bíblia. Explica isso para as pessoas. E deixa elas escolherem. Aí só que o que acontece? Aí quando chega Jesus, ele fala, não, ele aumenta o nível de tolerância. Não, o nível de tolerância vai ser maior ainda. Vocês vão aceitar e vão amar. Vocês têm que amar essas pessoas e tratar bem. E isso, a nossa cultura é baseada nela. A cultura da América Latina, exato, e da América Central e da América do Norte e da Europa. Sim. Essa cultura é toda baseada nisso. Toda. Essas nações se levantaram em cima disso. Sim. E os comunistas, o que eles fazem? O George Soros, esse pessoal, os globalistas, eles financiam, injetam dinheiro em ONG para destruir essa cultura nossa. E o pessoal tá trabalhando e a gente não enxerga. Tem um bocado de gente que não enxerga. Exato. Isso é uma coisa que eu ia falar. Isso é uma coisa que eu ia falar, porque na história do cristianismo, na história dos últimos 500 anos de cristianismo, não existe a perseguição, não existe esse negócio de, vamos pegar o homossexual e botar numa fogueira. Não existe. Agora, com pessoas que fazem sacrifícios humanos, puxarias, coisas, existiu. Eu não sei se chegou. Mas a perseguição... Exato. Não, porque Mas a perseguição, por exemplo, Leonardo da Vinci era completamente homossexual, o Michelangelo era homossexual e eles não foram perseguidos. Eles, inclusive, eles fizeram a Capela Sistina, né? A Capela Sistina de arte da história da humanidade. Pois é, tem isso aí. Exato. Essas pessoas, elas foram abraçadas. A Igreja Católica. Não, tem a história do Voltaire, por exemplo. O Voltaire é um iluminista, né? Ele desconstrói a história. Ele começa a fazer livros de ficção, né? Exato. Ele começa a contar umas histórias, falar que padre matava bruxa, e essas histórias pegaram. Exato. O movimento iluminista todo é baseado nisso.
E virou, aí os livros do Voltaire foram acabando virando livros, foram interferindo. Os livros de história hoje falam isso. O professor Olavo diz, rapaz, os católicos, os padres naquela época não estavam matando ninguém na rua, velho. Isso é mentira desse povo. Então não tem guilhotina, naquela época os padres não tinham. Não tá, tem uns livros aí que mostram as pessoas sendo espetadas, igual não tinha essas coisas, o padre não inventava isso. Aí, por exemplo, eu tava acho que na 7ª, 8ª série, eu fui estudar lá no plano piloto aqui em Brasília, é infestado de... Lá tem escola Paulo Freire. Aí tava começando essa história de Paulo Freire. Aí na escola eles começavam a passar filmes como O Nome da Rosa. Nome da Rosa é um filme justamente de padre que envenenava as pessoas. Ou seja, no filme dizia que se você fosse ler os livros, né? Você lê os livros lá da Igreja Católica, aí você passava pra passar a página assim, né? O dedo na língua pra passar uma página, aí diz que as páginas eram envenenadas e morria. Tava matando gente assim. Isso é mentira, cara. Entendeu? Mas os professores lá no plano piloto, eles passam isso para as crianças. Você vai lá no plano piloto hoje, as esquinas do plano piloto é cheio de gente drogada, velho. Lá tem a... Esqueci até o nome lá, tem a 900 e não sei o que, lá 509, sei lá. Lá infestado de gente usando droga, velho. Exato. Justamente por quê? Porque as escolas ensinam que... tem que se emancipar de cristianismo. Eles falam, não, e pregam o materialismo laico, né? O materialismo laico. Eu até vou deixar uma pergunta assim pra... Isso. Eu até vou deixar uma pergunta, justamente, não só para ti, mas para as pessoas que estão nos comentários, eu não consigo ver os comentários, que é o seguinte: essas pessoas que estão nos planos da doutrinação Paulo Freire, a maioria dessas pessoas são drogadas, têm um comportamento extremamente vulgar perante o sexo, têm opiniões que elas defendem o lumpenproletariado, que é a bandidagem, a corrupção. E se você não concordar com elas, elas vão defender a censura, a mentira, a censura e a violência contra você. São essas pessoas que querem ditar o que a gente vai pensar ou falar. Aí eu vou deixar essas perguntas justamente tanto para ti quanto para as pessoas que estão enxergando a nossa live, que estão nos comentários. Vocês concordam em deixar essas pessoas ditar o que vocês vão pensar ou falar? Pois é. Essa história, o Lumpen, né? O Lumpen, ele surge ali na escola de Frankfurt, né? O pessoal eu vou botar aqui no YouTube aqui pra mim ver se tem. Mas aqui deve estar com pouco comentário que eu comecei a fazer lives ontem, né? Aí eu divulguei nos grupos e tudo. Exato. Tá sem um áudio aqui. Mas então, aí Foi bem legal, porque mas foi tu mesmo que me explicou bastante sobre o lumpenproletariado. Eu vou mandar depois o link dessa live, eu vou mandar nos grupos, né? Vou expandir bastante, né? Mas eu comecei a gravar ontem, ainda não vai estar com... Exato. Mas então, aí a escola de Frankfurt, aí tem o Habermas, o Adorno e o Marcuse, né? E outros. Os caras defendem, olha, vocês vão usar o Lumpen como... O Lumpen proletário é ponta de lança na Revolução. Aí na Revolução Francesa os caras já tinham feito isso. Como é que eles fazem? Eles abrem o presídio e soltam todo mundo. Aqui no Brasil estão fazendo isso. O ano passado ali no Rio Grande do Norte, aquela mulher, eu esqueci até o nome dela, disse que os caras queimaram tudo. Diz que a cidade queimaram ônibus, queimaram tudo. O jornal não mostra, o jornal não tá nem aí. O jornal não tá nem aí. Aí aquela mulher do Rio Grande do Norte, esqueci, ela era até deputada, era senadora. Esqueci o nome dela. Esse pessoal do PT não gosto nem de lembrar o nome deles. Ela agora é governadora. Ela abriu a porta dos presídios, agora estão fazendo de novo, né? Esse ano estão fazendo de novo. Aí no fim do ano, queimaram o ônibus, queimaram a cidade todinha, botaram a cidade em pé de caos. Agora, no meio do ano, agora lá no Pará, perto do Xingu, aqui no Brasil, que o jornal não vai falar pra ninguém. Os caras, simplesmente com aquela história do marco temporal, que eles derrubaram, e o Congresso já voltou atrás, né? Ele derrubou o veto do presidente. Os caras desabrigaram 12 mil famílias
Chegaram lá, tinha boi, fazenda cheia de boi, com mais de 10 mil cabeças de boi. Ó, soltou tudo na rua. Tomaram tudo do pessoal, tomaram tudo. O pessoal ficou desabrigado, famílias e famílias. Diz que pegaram rede dessas redes de você dormir aí. E estão levando pro meio do mato. E estão botando rede no meio do mato e dormindo relento. As famílias inteiras. Eles estão levando rede com mochila, com kit de sobrevivência nas costas, pro meio da mata. E estão dormindo no meio da mata lá, correndo risco de cair uma cascavel, um bicho dentro da rede deles. E com essa história ou seja, é o primeiro mandamento do manifesto, o pessoal não decora. A gente tem que saber contra o que a gente tá lutando. É o quê? Acabar com latifundiário, reforma agrária. Aí depois vem imposto progressivo, é acabar com herança. Exato. Tem que saber tudo que esses caras defendem pra gente falar assim, a gente é contra isso. Tudo que eles defendem, a gente é contra. Um dia fizer um manifesto de conservador de direita, nós somos contra tudo que eles defendem. Pode falar. Exato. Eu vou completar a informação. Nós temos aqui, a fonte é o plano de governo do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. O plano de governo, no número 20 do plano de governo dos trabalhadores alemães, dos petistas originais, está lá justamente eles falando sobre reforma agrária. Eles queriam a reforma agrária. No plano de governo dos socialistas fascistas, tem também o programa de San Sepolcro. Essas são as fontes. São os planos de governo de ambos. Dos nacional-socialistas, dos trabalhadores alemães e no Partido dos Socialistas Fascistas, plano de San Sepolcro, o nome da fonte, está lá a reforma agrária. Além disso, bom, não preciso nem explicar que no plano de governo dos comunistas que dominaram a União Soviética também tinha reforma agrária. Então, para explicar, são 3 fontes históricas: os comunistas, os fascistas e os nacional-socialistas, os trabalhadores alemães, os petistas originais, falando sobre reforma agrária. Do partido do Adolfo. Como é que o Lula vai apoiar a reforma agrária, vai apoiar o agronegócio se ele é alinhado a essas políticas? E aí o que eles estão fazendo? Estão literalmente pegando pessoas, colocando no olho da rua. É simples assim o que o Lula está fazendo. Cara, tu tem uma opinião agora, sabendo dessa informação? Então, o Bolsonaro, ele em 2016, ele começou a fazer campanha em 2016 pra cá, né? Mais ou menos, campanha. Ele começou a andar ali no Congresso, cumprimentar as pessoas, eu lembro da época. A gente começou uma batalha que não foi alguns anos de batalha, né? 2013 para 2016 foi uns anos a gente explicando o que era comunismo na internet. Eu achei que o pessoal tinha ficado esperto. Aí quando chegou o ano passado, tinha que explicar tudo de novo, cara. Ninguém sabia, ninguém mais lembrava. Esse Lula, o ano passado tem um vídeo dele aí, que ele gritando num comício do pessoal do PT e falando bem assim, ó: eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. E eu gelado aqui, ó, eu aqui em casa gelado. E eu falei, eu vou ter que explicar pra todo mundo o que esse cara tá falando, velho. Aí o Alan dos Santos, em outubro, eu acho que foi até dia 20 de outubro do ano passado, o cara, poxa, tem o jornal Panamá Post tá falando que o Lula vai fazer um golpe de Estado aqui no Brasil e foge do país. Ou seja, ele foge. Os caras falando abertamente que ia fazer uma revolução comunista aqui no país, velho. Tem um vídeo, todo mundo sabe disso. Esses caras falaram, a campanha dele inteirinha falou que ia fazer a revolução. Nós vamos fazer a revolução. Aí como é que é o nome daquele cara? O Leonardo Boff.
O Leonardo Boff, ele já estava combinando. Ele falou, não, vai ser a minha última grande chance nessa vida de fazer uma grande revolução. E ele fala assim, nós seremos extremamente, ele fala tipo assim, como se fosse bem firmes, né? Tipo assim, agressivos, né? E ele fala que ia subir no palanque, ia fazer o discurso para que todos mantivessem a união no país. Ou seja, cara, esses caras estão fazendo isso na nossa cara, velho, desde o ano passado. E pra mim explicar isso na internet, eu tava fazendo uns bannerzinhos de 1 minuto e mandando e-mail, e eu fiz um código de... que eu também mexo em programação. Eu tava mandando em comentário de Twitter. Eu fiz um sistema de programação que eu mandava esses vídeos em comentário de Twitter. Que ele falando isso e tudo... Só que o que acontece? O Twitter bloqueou. A gente não consegue mais usar a API do Twitter para fazer esses comentários. Aí se você quiser fazer esses comentários, você tem que ir em ou uma mala direta ou um por um. Aí, ou seja, esses caras, eles estão falando de revolução comunista aqui no Brasil já tem muitos anos. Só que o povo, o que acontece? A Rede Globo deixou o povo molinho, igual um suíno pro abate. Deixou a população... geral, todo mundo meio molinho, ninguém entende mais o que é uma revolução comunista. Por exemplo, na década de 2000 e 2000 e pouco, eu já assistia filme de guerra, eu já sabia que isso aqui é por causa de comunista. É os comunistas que estão enchendo o saco. Hoje em dia o pessoal não sabe. Tudo quanto é guerra de 200 anos pra cá é por causa de comunismo. Exato. Fale aí, pode falar. Eu vou comentar uma coisa bem interessante, que é o seguinte: o sistema Facebook, YouTube, Twitter e qual outro? Instagram, eles passaram esses últimos 5 anos censurando qualquer opinião que fosse contra a ideologia. Muitos jornalistas, hoje, eu incluído, já perderam páginas, já perderam escritos, já perderam vídeos inteiros, já foram censurados. O sistema ganhou através da censura. Isso é uma coisa que o Lula está falando há mais de 10 anos, desde 2013, quando o pessoal começou a falar contra a Dilma. Ele falava sobre censurar as redes sociais, uma censura literalmente nacional socialista. Igual do Adolfo, né? E nesses últimos anos, exato. E aí, nesses últimos 5 anos, tudo que o Lula anda fazendo, exatamente utilizando o Supremo Tribunal, é censurar pessoas, perseguir pessoas por crime de opinião e prender pessoas por crime de opinião. Onde é que está a diferença entre o Lula e os petistas originais socialistas dos trabalhadores alemães? Não tem nenhuma, né? E isso. Mas eu vejo um assunto bem interessante, porque atualmente, não sei se tu tem reparado, mas tá tendo muito boicote artista, inclusive boicotes contra a Rede Globo. Não sei se tu tem reparado nisso, porque é meio estranho, tipo, o cara não foi com 70 milhões de votos? Pois não. Mas cadê essa galera toda no show da Ivete Sangalo? Não tem ninguém. Olha, tu chegou a ver o filme novo do Lázaro Ramos? Não foi ninguém. Ninguém viu. Tem um carinha da direita, eu acho que é o Sidney, é um negócio assim, eu não sei de onde que ele é. O cara é um gordinho que fica, ele finge que tá cantando e tal, o bicho é famoso na internet. Ele foi lá, filmou, velho. Ele falou, ó, cadê o povo aqui, ó? Ele filmava assim, ó, e falava, cadê o povo? Cadê o povo? Exato. Não tinha ninguém. Exato. Quando o Lula foi fazer o 7 de setembro dele... Cadê o povo?
Onde é que estava o povo? Tem ninguém, né? Cadê o povo? Ou seja, não, eles estão derretendo. O STF quer condenar o Bolsonaro por comemorar o 7 de setembro. Com gente, um monte de gente. Pois é, mas Márcio, a gente tem uns problemas na direita, cara, porque é o seguinte, o pessoal tem que aprender a ganhar hegemonia, velho. Hegemonia, o que é hegemonia? Exato. Por exemplo, a Karina Belomé, que eu sou fã dela, ela montou cela de jovem de direita. Grande amiga minha. Ah, ela é tua amiga? Eu podia botar ela pra conversar com nós aqui um dia, ué. Ué, vamos convidar ela também, Podemos. Eu recomendo muito. É uma das jornalistas mais corajosas que a gente tem no Brasil. É a Karina Belomé. Sou fã dela. Dizer que é minha amiga. Eu sou fã dela. Isso. Ela fez. Gosto muito dela. Eu vou te falar um negócio. É porque eu leio todo tipo de livro. Eu não leio, assisto televisão há muitos anos. Muito mais de 15 anos eu não assisto televisão. E eu leio. Eu sou viciado. O que esses caras falam que vão fazer, esses caras comunistas, eu assisto a live deles pra avisar o pessoal da direita, que o pessoal da direita é meio desligado também. Por exemplo, aquele carinha do portal UOL, o Breno Altman, ele tem o canal Opera Mundi. Tudo que a esquerda vai fazer lá no plenário do Congresso, aqueles caras discutem no canal do Breno Altman. Tudo que eles vão fazer a nível nacional. O José Genuíno tá lá discutindo. Esqueci o nome daquele outro. Tem um outro aí que era o do Mensalão também. O Zé Disseu. O Zé Disseu tá lá discutindo. Então esses caras discutem lá. Aí depois que eles discutem, é o que eu chamo, o professor lá fala, olha, esses caras estão alcançando o estado ampliado, que é o MMC do consenso hegemônico. Eles têm um consenso hegemônico, eles começam a alcançar uma direção hegemônica. Então os caras tocam na pauta, a música toca no Brasil todinho. E o pessoal da direita ainda não aprendeu a ficar esperto com isso. E a gente não aprendeu a criar consenso hegemônico. Quem tem consenso hegemônico no Brasil hoje? É o Bolsonaro, Gustavo Gaia, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro tem e o Nicolas. São 5 deputados e o Bolsonaro. Que na hora que eles tocam na pauta, vamos pra rua, não sei o que, todo mundo vai. Vamos fazer não sei o que, todo mundo faz. É a galera que, se precisar falar, mandar uma mensagem, avisar alguma coisa, esses são únicos, são eles. E as outras pessoas, não tem jornalista nenhum no Brasil hoje que consegue alcançar o MMC do Olavo, que eu chamo o MMC do Olavo. É o consenso hegemônico, você fala assim, amanhã nós vamos fazer isso. Sim. Tem não sei o que Coelho, que é o procurador também, que já foi procurador aposentado. Ele tá conseguindo organizar manifestações. Só que, por exemplo, manifestação sem carro de som é fria hoje. Os caras no grupo de esquerda estão infiltrados. Os caras lá nos grupos de esquerda estavam falando assim, vamos fazer greve, não vai pra manifestação, não. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho um grande amigo, Charles Luz, eu até gostaria de deixar um abraço para ele, que muitas vezes ele faz as manifestações com o grupo dele, simplesmente usando a caixa de som que ele tem, que é um baita de um caixotão, que ele bota na rua, bota o microfone, e é ele falando mesmo, sozinho, botando a cara a tapa. Nisso eu tenho que agradecer a ele, assim. Então, o que acontece? O pessoal de direita fazer a mesma coisa? É tipo assim, porque se você cadastrar um carro de som na polícia militar, a polícia fica em cima, você entendeu? Aí, no dia 8 lá, o pessoal da polícia militar, eles falam, a gente achou estranho a manifestação do dia 8 de janeiro, porque não tinha nenhum carro de som cadastrado na polícia militar. Eles falaram, isso ali foi a coisa mais esquisita do mundo. Porque quando você cadastra um carro de som na polícia militar, a polícia tá em cima. A polícia tá assim, não tem jeito de esquerdista ficar em cima e fazer bagunça. Se fizer, vai preso. Ou seja, não tem jeito de ter black bloc infiltrado, não tem nada. Mas o pessoal tá dormindo. Aí, nos grupos do Telegram, o pessoal tá desinformando. Eles estão falando que, por exemplo, que é pra fazer greve
e que não é para ir nas manifestações de patriotas. Estão falando abertamente. E você sabe o que tem que ser feito? Tem que ser feito um ato contínuo. Um ato contínuo. É todo fim de semana, foi desse jeito que a gente tirou a Dilma da outra vez. Exato. É todo fim de semana e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, daqui a pouco vira uma bola de neve. Todo fim de semana tá todo mundo na rua, todo mundo na rua. E quando você vê, ó, é aquela batucadinha, né? Chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando, sua conduta é imoral, fere os petistas. A banda louca liberal. Isso é banda mal. louca liberal. Tem um carinha que tava em Cabelomé. Essa música. Teve um carinha com Cabelomé, eu não sei o nome dele, acho que ele é deputado alguma coisa. Ele tava falando assim, ô lele, ô lá lá, quem recebe traficante não pode sabatinar. Então a gente eu tô acompanhando, pô. Caiu. O professor Márcio caiu, pessoal, mas a gente vai ficando por aqui, tá bom? É isso aí. Você que assistiu aí, gostou do conteúdo, curte, se inscreve, compartilha, tá bom? Ele caiu da live, mas eu quero agradecer você por ter assistido aí, ter participado, tá bom? Eu vou agradecer a Deus por mais uma oportunidade de conversar com vocês. Vou pedir que você se inscreva, compartilhe e não perca as próximas lives, tá bom? Um abração e até a próxima.